Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Deus seja louvado em mais um despertar na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, aonde você estiver. Eu já declaro a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, a paz que pode vir em qualquer tipo de tempestade, qualquer tipo de vento, qualquer tipo de afronte, levante, que Deus vai te dar entendimento em cima de tudo isso. A paz em meio à guerra, a paz em meio a um cenário caótico, a paz em meio a um mundo maligno, do qual onde você permite Deus entrar e governar a tua vida e Ele passa a te direcionar. Sim, nesse mundão corrompido, mas você não passa a viver mais como o mundo vive. Não se adeque ao padrão desse mundo, Romanos 12:2, mas sim na palavra do Senhor. Você vai passar a ser edificado, restaurado, renovado através da fonte divina, que chama Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa fonte jorra, renova, restaura e multiplica. Tem muitas fontes terrenas que às vezes atrapalham você de viver o teu propósito com Deus aqui na terra. Como que eu sei que eu estou vivendo o meu propósito com Deus aqui na terra? Quando você morre para esse mundo, espiritualmente, para os seus desejos, para as suas vontades, para o seu achismo, para o que você acha que é, para o que você pensa, que você deduz, para todo o teu eu e passa a viver para Deus. Quando você morre espiritualmente, suas vontades, para os seus desejos, para o seu pecado, quando você reconhece que a vida que você leva fora de Deus é uma vida suja e pecaminosa e reconhece Jesus na tua vida como o único e suficiente Salvador, é um processo. Você está morrendo ali para o mundo. Você está tendo encontro na cruz. A cruz é lugar de morte, sepultamento. A cruz é lugar de livrar o peso do qual você vem carregando e não está percebendo. A cruz é um encontro genuíno do qual ali foi feito tudo através de Cristo Jesus para nós estarmos aqui, vivendo essa vida e garantindo a vida eterna. Então na cruz acontece ali um encontro de morte também, tanto com o nosso Salvador, tanto com a nossa vida. Quando a gente chega na cruz, as coisas velhas na nossa vida têm que ser mortas, ali vai ser sepultada, vai ser lançada no mar do esquecimento, e a partir dali você toma parte no corpo de Cristo, carregando a tua cruz diária. O próprio Jesus disse que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha. Então que você possa reconhecer o teu acordar, o teu despertar, que foi da parte de Deus, foi da parte da mão do Senhor, o próprio Criador, Deus Pai Todo-Poderoso. Ele tem o poder de entregar mais um dia, de não permitir mais um dia. Ele tem o poder de colocar vidas aqui, de tirar vidas daqui. Né? A gente veio do pó e do pó a gente vai voltar. Né? A terra come, né? Essa carne corruptível aqui. Né? Essa carne do qual alguns cientistas, historiadores falam que depois dela morta, né? Entra em decomposição, cheira bem mais forte do que um animal morto. Então a gente tem que reconhecer que a gente é barro, que a gente tem que reconhecer que a gente é quebrável. E a gente reconhecendo isso, a gente busca a dependência cada vez mais no oleiro que nos fez, que tem controle de tudo na nossa vida, desde que a gente permita ele controlar a nossa vida. Então, desde o teu acordar, do teu levantar, reconheça a onipotência e o cuidado de Deus contigo. Ah, mas as coisas não se resolveram, eu tenho que resolver isso, não tem problema. Só de você ter acordado, isso é um privilégio divino, isso é um milagre de vida. Muitos queriam estar respirando o ar que você está aí agora. Muitos nesse momento lutam em oração, lutam em correntes fortes de propósito para poder tá liberando um ar no seu pulmão. Pessoas que estão passando por situações que a gente nem imagina. E às vezes a gente se pega reclamando de algo que é resolvível. Né? Na verdade, Deus fala através de apóstolo Paulo, 1 Coríntios 10:13. Esse versículo o Senhor cravou aqui de tal maneira para toda vez que eu pensar em reclamar ou murmurar, Ele trazer à memória esse versículo. Eu vou deixar aqui essa chave divina para você também. 1 Coríntios 10:13. Não verá tentação ou provação sobre vós, sobre nós, a não ser humana. Deus está falando assim, tudo que vocês for passar aí, não vai chegar nem perto do que Jesus já passou. Então tudo que vocês passar aí é provação, tentação, é tribulação, é humana, da parte humana, ou seja, é passável. Porque Deus é fiel e junto com qualquer tipo de prova, Ele manda o escape. Já ouviu os antigos falando que Deus não manda um fardo maior que você não possa carregar? É em cima desse versículo que o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto. 1 Coríntios 10:13. Deus é fiel. Tudo que Ele mandar sobre nós, Ele não vai mandar nada que a gente não possa suportar. Amém? Com a gente, com Deus. Fora de Deus você vai querer carregar coisas que Deus não estabeleceu. Aí é responsabilidade sua de voltar ao nível do qual Deus permitiu. Fora disso, somos responsáveis por nossos atos. Cada ação uma reação. Amém? Eu trato isso como um navio de carga. Tem um limite de carga ali para ele.
Até tantas toneladas é passável para chegar onde tem que chegar, atravessar o oceano. Passou daquele nível de carga, ele vai pesar e ele pode afundar no meio do trajeto. A nossa vida aqui saiu fora da linha do qual Cristo já estabeleceu através da tua palavra. É perigoso sermos atropelados, é perigoso afundarmos, é perigoso a queda, é perigoso muitas coisas. Por quê? A gente não está no caminho do qual já foi escrito há 2000 anos atrás. Não tem ninguém por inocente, não tem ninguém por eu não sei, ninguém me falou. Não, onde você vai, tem um louco por Jesus falando. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém, meus irmãos? Estou aqui para testificar algo, um testemunho muito forte. Gosto de sair cedo, deixo meus filhos na escola, dou uma corridinha, uma caminhadinha. Estava ali numa certa praça e tinha um carro da prefeitura, do qual coloca ali alguns jovens, né, do sistema carcerário que estão em benefício, né, e saem para trabalhar. E eu correndo, caminhando, cumprimentando, dando paz, Senhor, glória a Deus, fala filho, Deus é maior, é longa, mas não é perpétua, Deus está no controle. Aí teve um que despertou, Gabriel, aleluia, e o Senhor tocou muito forte ali, e eu comecei a falar da palavra do Senhor para ele, que eu me maravilho cada vez mais o quanto Deus ele zela por todos que ele colocou aqui, inclusive pela ovelha perdida. E começamos ali a testemunhar um pouco, eu falei se não tinha problema de eu estar ali conversando com ele, né? Por isso, rapidinho, um parênteses, quando Deus fala que a gente é luz em meio às trevas, sois luz desse mundo, é para onde você estiver com a planta do teu pé, você ser um canal de bênção, para a palavra de Deus chegar em quem já chegou, ou está desviado, ou quem nunca chegou, através de você, através de nós ceifeiros, que prega a palavra da justiça, aleluia. Ali estava muita gente do sistema carcerário que saíram para trabalhar e vão voltar, retornar e vão dormir na prisão. E eu caminhando aí na minha última caminhada, última corrida eu caminhei. E o Senhor despertou essa benção desse irmão aí, abençoado, do qual já veio derramando, tô afastado, tal. Eu falei, Deus não erra, a gente é falho, mas quando tem uma vida disponível para ele poder usar, ele chega em quem ele quer chegar, e hoje ele escolheu ser, meu Deus. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de ousadia, de poder e de equilíbrio. Onde você for, a palavra de Deus tem que estar contigo, tem que estar sendo aí, ó, queimando, fervorosa no teu coração, porque tem vidas que só tá esperando. Ele falou, tô afastado, irmão. Eu falei, tava. Deus está te chamando hoje. E começamos ali a ter uma partilha da palavra, orei pela vida dele, aleluia. E eu já estava com uma palavra no meu coração, que o Senhor me despertou nessa madrugada para orar. E o Senhor já me colocou outra, né, muito forte, porque o ID, né, Marcos 16, versículo 15 em diante, né, eu falo assim, tem gente que acha que o ID é um chamado, aleluia, o ID não é um chamado, o ID é uma ordenança para quem morreu para essa vida, uma vida mundana e passou a viver uma vida em Cristo, uma vida que aceitou Jesus, uma vida que se diz cristão, uma vida que se diz seguidor de Cristo. O ID, a partir do momento que você está em Cristo, o seu dever é levar o ID onde você for. ID, pregar o evangelho a toda criatura. O ID não é chamado, o ID é ordenança. O ID é padrão para quem se encontra no corpo de Cristo. Não precisa esperar vir profeta não sei de onde para falar que seu chamado é esse. Não precisa esperar vir pastor não sei de onde para falar que seu... Não, o ID, se você está no corpo de Cristo, aonde você for, prega o evangelho. Aonde você estiver, prega a palavra de Deus, de tempo em fora de tempo. E eu nessa caminhada, nessa corrida, eu estava carregando, eu carrego a presença de Deus aqui. Não tem como eu entrar em lugar e sair de lugar, Deus sempre vai mostrar. Quando um coração tem sede de testificar o amor de Cristo para outras vidas, Deus sempre vai mover vidas ao teu redor, próximo de você, não tem como. Ele vai te dar uma aba, vai abrir uma aba ali, a pessoa vai falar algo que vai queimar no seu coração, que você vai ter a palavra para aquilo que ela está falando. Aleluia, e foi muito forte esse encontro ali, e o Senhor mudou totalmente o percurso. O Senhor me levou em Marcos 16:15, e de pregar o evangelho a toda criatura. E eu falei para esse irmão, aí eu falei, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Eu falei, você crê, eu creio, você está salvo. Se apega com o Senhor, garanta a sua salvação, aproveita essa oportunidade. E foi muito forte, é isso que eu queria falar um pouquinho aqui do ID, né? Marcos 16, vou ler do 14 em diante. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 discípulos, estando eles à mesa. Jesus é Jesus de mesa, né? Muitas partes bíblicas envolveu a mesa, a Santa Ceia, a mesa, ressurreição, né? Quando ele voltou, quando ele ressuscitou, apareceu para Maria Madalena. Maria Madalena foi contar para os discípulos e a Pedro e outros que estavam no caminho. Ninguém acreditou, até que Jesus apareceu para os 11.
a mesa. E após a mesa, eu quero deixar uma chave muito forte aqui em nome de Jesus. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11. Estando eles à mesa, lançou-lhe em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque eles não botaram fé no que Maria Madalena falou, que já tinha visto Jesus, o mestre ressuscitou, e eles não acreditaram, estavam desanimados, estavam tristes, não botaram muita fé. Assim, quando você está passando por uma situação, coisas que aos teus olhos não tem mais solução, e vem um abençoado e fala, Deus vai cuidar, Deus vai bradar. E você fala, tá bem, todo mundo já está falando, mas creia, filho, receba. Amém? Todo mundo passa, todo mundo está passando, mas creia na palavra de Deus que sai da boca do profeta. É a palavra de Deus saindo da boca dele. Não é sobre a pessoa. Tem pessoa que às vezes você não vai bater, você ama, amém, está em paz, mas às vezes você não tem tanta comunhão e Deus vai usar ela para falar. Então não se apega a ela, se apega à palavra que está saindo da boca dela. Examina o espírito. Faça a prova da profecia, do que está sendo liberado. O próprio Deus fala, examina o espírito, de onde está vindo. É da palavra, bate com a escritura? Recebe, varão. Mas eu não leio a Bíblia, aí você vai ficar perdido. Examinar as escrituras, pois elas testificam de mim, fala da vida eterna, o próprio Jesus fala. Amém? E Jesus teve um encontro com os 11, depois que ele ressuscitou. Teve um encontro com os 11 e lançou a incredulidade ao rosto de cada um, por eles não acreditarem. Maria Madalena saiu falando desesperada, Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, ele vive. Ninguém botou fé, mas Jesus pegou os 11 e colocou na mesa e lançou a incredulidade. Imagina o sermão que saiu ali. Mas o que eu quero pegar aqui, fora do ID, fora de você ser um canal de bênção onde Deus te colocar, ser usado no Espírito, não ver que não é sobre você, é sobre o que você carrega. Não é sobre o que você fala do seu coração, mas sim sobre o que você fala em Espírito, em verdade, na presença do Senhor. Jesus vai falar que quando estiver nas sinagogas, de frente a sacerdote, a pessoas, não se preocupem em como vai falar, apenas abre a boca que o Espírito Santo de Deus vai falar. Então você precisa só abrir a boca. Você tem boca? Você só precisa abrir ela e começar a falar no nome de Jesus, que Ele vai dar a direção. É o Espírito Santo que conduz, irmãos. Assim como tem conduzido a minha vida até aqui agora, Ebenezer, o Senhor me ajudou e vem me ajudando, sustentando. Amém? Mas antes de Jesus falar, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho, no versículo 15, no 14 ele tem um encontro com os discípulos na mesa. Então eu trago aqui um profundo com Deus. Se você não tiver um encontro com Jesus à mesa, aí eu entendo que não tem como você levar o ID, pregar o evangelho a toda criatura, que você não teve um encontro com Jesus. Então, com quem você não conhece, com quem você não teve um encontro, uma intimidade, não tem como você sair falando e sair pregando no nome dele. Então você precisa ter um encontro à mesa. Você precisa ter um encontro com Jesus genuíno, face a face, à mesa, para poder ir de pregar o evangelho a toda criatura. Aí eu entendo, mas se você já teve, se você já viveu, se você já pisou no Santo do Santo, se você já conhece a voz do Espírito Santo, você tem a sensibilidade a ouvir a voz de Deus, está operando, está firme, forte na rocha, e onde você vai, você fica com a boca fechada, confunde o inferno, repreende isso aí em nome de Jesus, e seja a boca de Deus onde Ele te colocar, amém? Se você já teve um encontro à mesa com Jesus, ide agora e pregar o evangelho por toda criatura. Mas se não tiver um encontro à mesa, não tem como falar. Não tem como eu falar de quem eu não conheço, não tem como eu falar de quem eu não tenho intimidade. E essa intimidade a gente tem que buscar todos os dias, porque a gente vive num mundo maligno, que a palavra fala, um mundo que pertence ao diabo. Ou seja, a gente acorda em território inimigo, a gente acorda em guerra. A gente acorda sendo bombardeado já. Por quê? Não somos daqui. João 14, Jesus fala que irá ao Pai e preparar uma morada para cada um de vós. E onde eu estiver, estarei vocês comigo. E ele fala para a gente ficar firme. Fica firme, aguenta, fica no caminho, vocês sabem. E Tomé fala, mas qual que é esse caminho? Por onde você vai, que a gente não pode ir agora, mas se a gente ficar aqui, a gente vai porque tem uma morada para cada um de nós. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, de tudo isso, a gente tem que reconhecer o porquê fomos chamados e como somos vistos aqui aos olhos de Deus quando carregamos a presença de Deus. Somos lâmpadas que temos que estar sempre acesa. Aleluia. Somos lâmpadas que temos que estar sempre queimando no fogo do Espírito Santo. Não estou falando de piroleta, não estou falando de estrelinha, não estou falando de grito, estou falando de você ter a convicção do Deus que você serve, da grandeza que você carrega na tua vida quando você passa a morrer para esse mundo e viver em Cristo. Amém? Estou falando desse grau, porque não precisa de mais nada, a não ser a presença que você carrega, ela ser testificada onde você for. Aleluia. Pessoas vão sentir, pessoas vão ver, não tem como.
né? Não precisa a gente fazer nada porque é nítido a presença do Espírito Santo. Mas como que eu faço isso? Preservando. Eu tenho que preservar. Se eu não tiver um zelo, o salmista Davi vai dizer em Salmo 19, versículo 5, que ele escondeu a palavra do Senhor no coração para não pecar contra o Senhor. Se a gente não tiver um zelo com a palavra, em guardar ela, para a gente estar podendo sempre colocar ela em prática, o que eu guardo eu coloco em prática, o que eu guardo eu vou estar sempre usando, né? O ladrão vem e rouba. Né, tem aquela parábola da semeadura, né, das sementes, né, das fases da semente. O que foi lançado a semente em solo raso, do qual era muita pedra e não teve aprofundamento, e não aguentou e foi queimada. Outra semente que foi lançada na terra, não aprofundou muito, faltou água e não deu vida, acabou morrendo. Isso envolve cada passagem de uma vida em Cristo aqui. Uma não aguentou por causa da pressão, uma não aguentou porque não se aprofundou muito da palavra e veio outras palavras que não batiam aqui, acabou se desviando. Então a gente tem que estar o tempo todo ligado na palavra, o tempo todo eu me alimentando da palavra de Deus. Amém? Então, antes de tudo, irmãos, tenha um encontro na mesa com Jesus, para que não se engane com as coisas da vida desse mundo, né? A gente está sujeito a todos os dias a ser enganado. Todos os dias o diabo vai fazer de tudo para tirar você do caminho. Todos os dias. Nossa, o que você está falando, irmão? É verdade. A gente está em território inimigo. A gente não é daqui. A gente acorda em guerra, a gente acorda em solo sendo bombardeado. Por isso que eu friso no amanhecer. Quando você desperta, quando Deus te desperta, coloque a sua vida na mão dele. Com reverência, de joelho no chão ali. Né? Ninguém é merecedor. Um dia eu estava conversando com o irmão, um abençoado, do qual o Senhor tem me colocado ali próximo dele para falar do amor de Jesus. Ele falou para mim que não consegue ajoelhar. Eu falei, irmão, ninguém é digno, ninguém é merecedor. A gente carece da mesma graça, a gente carece do mesmo Deus. Né? E não é por isso que eu não vou me prostrar diante dele. Não é por isso que eu não vou me reverenciar de joelho no chão e cara no pó, para se pôr na presença dele. Eu falei, a partir de hoje, comece a ajoelhar em nome de Jesus, irmão. Aleluia. Então, o ID, né, envolve muitas vidas que estão fora. Né? Nessa caminhada, nessa corrida que eu saí ali agora, uma vida foi alcançada, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Uma vida que está no sistema carcerário. Aleluia. Está presa, mas a mente ali foi liberta naquele momento. Por mais que esteja numa prisão ali física, né? Espiritualmente, ali, Deus moveu um momento ali muito precioso, que deu até para me orar pela vida dele. Né? Por isso que o Senhor mudou o percurso na palavra. Ide, pregar o evangelho a toda criatura. Mas depois do encontro à mesa, se você não teve um encontro à mesa com Jesus, esteja disponível para que ele possa entrar por inteiro na tua vida. Deus não trabalha por partes. Deus não trabalha por... como que eu posso falar? Por etapas na tua vida. A entrega tem que ser por completa. Né? O processo é vivido por etapas, mas a sua entrega na mão de Deus tem que ser por inteiro. Que ele trabalha por inteiro. Agora o processo é por etapas, a entrega é por inteiro. Então permita, né, Deus entrar em todas as áreas da tua vida. Até o que você acha que ele não vê, ele está vendo, mas ele quer cuidar. Ele não quer te machucar, ele quer cuidar, ele tem que exortar, ele tem que repreender, porque o que é ruim aos olhos dele, o que é mal aos olhos dele, tem que ser repreendido em nome de Jesus. Então não oculte o que é mal aos olhos de Deus. Exponha, lance fora, que ele vai cuidar de tudo. Né? Não ande sendo aí oprimido, né, por setas malignas que às vezes não deixa você falar da tua boca. Repreendo isso daqui já em nome de Jesus, para que você declare tudo que te prende, tudo que vem te afastando da palavra do Senhor, tudo que vem te afastando de uma comunhão com Jesus, tudo que vem impedindo você de ir num culto. Um culto, às vezes tem pessoas que não conseguem ir num culto, irmão, estão sedentas, querendo ir até Jesus através de um culto. É o culto que salva? Não, é a igreja que salva? Não, é Jesus. Mas pessoas precisam estar no meio da comunhão, no meio da fogueira. Gosto de deixar isso sempre frisado aqui. Precisamos estar congregando. Aleluia. Pessoas que estão fracas espiritualmente, não tem como da casa dela elas buscarem. Muita gente, muita ignorância, muita tolice às vezes fala, não precisa ir lá, precisa ficar aqui. Mas você vai ver, ali 5 minutos que você conversa com a pessoa, você vê que está totalmente fora. Então é onde a gente pede discernimento ao Espírito Santo para poder lidar com aquele tipo de abençoado. Então da sua casa, abençoado, não é a mesma coisa que você estar no meio da fogueira. Né? Tá acontecendo um evento, um aniversário de família, um churrasco da sua casa, vídeo online, você vai conseguir se alimentar do que está sendo entregue ali. Você vai conseguir aproveitar a festa, né, de um familiar seu ou uma reunião através de um vídeo.
O culto é a mesma coisa, irmão. A presença de Deus é a mesma coisa. Você precisa estar no meio da fogueira. Um graveto pegando fogo é benção, mas vários vai juntar uma labareda, um fogo maior. Amém? Então não deixa de ser um canal de benção e ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, quem não crê já está condenado. Tem vidas que só está esperando nós falar do amor de Jesus. Tem vida que só está esperando o vizinho seu, que às vezes nem sabe que você é crente. Aleluia. Não se envergonhe do evangelho do qual te salvou. Tem muita gente que não gosta de falar que é crente. Misericórdia, para longe de mim. Meu Deus. Imagina você não querer falar do sangue que foi derramado para salvar a tua vida e pode salvar vidas que estão do teu lado. Tem vidas que acham que o fim de tudo, né? As pessoas estão tão enredadas em coisas que acham que não vão mais ser resolvidas, que acham que é o fim, que vai morrer assim. Ela profere da boca dela a maldição. E você do lado aí, às vezes pode estar repreendendo essas palavras e colocando palavras de vida. E falando que tudo é possível ao que crê. Podendo recitar versículos bíblicos que aos olhos dos homens parece impossível. Mas para Deus nada é impossível. Lucas 1,37, Deus das causas impossíveis. Então seja uma ferramenta em movimento na mão de Deus. E ide pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Deus te abençoe.